Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e principalmente se dedicando aos estudos. Bom, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E toda vez que aquela figura, gráfico, tabela ou questão chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e você vai continuar com seus estudos. Show de bola, turminha? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, os fenômenos radioativos, a radioatividade. Bom, já trabalhamos temas como tipos de radiação, tipos de partículas, alfa, beta, gama, as leis da radioatividade, a emissão de partículas alfa, a emissão de partículas beta, as cinéticas das desintegrações, porque os átomos, quando emitem radiação, eles vão sofrer uma transmutação, eles vão se transformar em novos elementos químicos, certo? E essa situação, esse fenômeno, vai apresentar uma velocidade, uma cinética. Então já trabalhamos a cinética, a ideia de meia-vida, certo? E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar uma situação particular dos fenômenos radioativos, o processo da fissão nuclear e a utilização para fins pacíficos dessa fissão, ou seja, o emprego, a utilização de reatores nucleares. Tudo bem, turminha? Acompanhe direitinho e nós vamos iniciar. Bom, primeiramente, olha só, a energia nuclear, ela está na força que mantém os componentes dos átomos unidos. Quais são esses componentes? Prótons, elétrons, nêutrons. Quando estes componentes são separados, há uma grande quantidade de energia liberada, que pode ser calculado, por exemplo, pela equação de Einstein. É igual a mc ao quadrado. Essa equação é mundialmente conhecida. O átomo ele vai apresentar duas regiões, o núcleo, prótons e nêutrons, e a eletrosfera, os elétrons. Turminha, existe uma força que mantém, que une essas partículas, especialmente as partículas que estão presentes no núcleo, os nêutrons e os prótons. Quando essas partículas nucleares elas são liberadas, são quebradas ou separadas, acontece a liberação da energia mencionada. E essa energia ela é fantástica, um valor extremamente elevado. A fissão nuclear acontece quando um átomo, e aí geralmente é o urânio 235, ele é bombardeado com nêutrons, tornando-se um átomo instável, certo? Ele vai apresentar um aumento de tamanho, isso vai gerar uma instabilidade. Por causa da instabilidade, ele vai se dividir em dois novos átomos menores. Por exemplo, o átomo de bário e o átomo de criptônio, certo? E mais alguns nêutrons que vão ser liberados. Turminha, esse processo chamamos de fissão, porque vai haver, no fim das contas, a quebra do núcleo do átomo. Nós temos um átomo, um núcleo grande, ele vai sofrer uma quebra, uma fissão, certo? Vai se dividir em pedaços menores. Bom, o reator nuclear, olha só, é um dispositivo que permite controlar o processo de fissão nuclear, certo? A energia liberada durante o processo é usada para transformar água líquida em vapor, que faz gerar uma turbina gerando a energia elétrica. Então vamos lá. Acontecendo a fissão, certo? Há uma quantidade muito grande de energia liberada, certo? O urânio, que vai ser o combustível para que esse processo aconteça,
o urânio 235. Nós temos vários tipos de urânio. O principal é o urânio 238. Ele aparece quase que 99,3% na natureza, é o urânio 238. Esse urânio 238, ele não é fissionável, a gente não consegue quebrar. Para quebrar, deve ser urânio 235. Normalmente, ele aparece com 0,7% na natureza. Então, a gente precisa fazer o enriquecimento do urânio. Para fins pacíficos, esse valor tem que chegar em torno de 10%, certo? 10% do urânio 235. A partir desse momento, nós podemos utilizar esse urânio para produzir energia elétrica, baseado em um reator nuclear, certo? Esse material radioativo, esse urânio 235, ele vai ficar em uma região, certo? Que vamos chamar de reator nuclear. Ele vai estar na forma de pastilhas ou varetas. Essas varetas vão estar em contato com a água, certo? E aí, como eu vou ter a liberação de energia, essa água vai esquentar. E aí vai se transformar em vapor, certo? Esse vapor, ele vai passar por uma região chamada de turbina, e essa turbina vai estar conectada, turminha, a um gerador elétrico. E é esse gerador elétrico que vai produzir a energia elétrica, certo? Então, esse processo é um processo para gerar energia elétrica a partir de uma reação nuclear, a partir de um fenômeno nuclear. Então, os reatores nucleares, claro que aqui é uma simplificação. Existem 4, 5 tipos diferentes de reatores, utilizando técnicas diferentes. Mas o princípio, ou a priori, né, o que vai acontecer dentro da usina foi o que acabei de mencionar. Eu vou ter o combustível aquecendo a água. Por quê? Porque vai estar liberando energia, certo? A substância radioativa, ela emite radiação naturalmente, certo? Essa radiação emitida, ela vai gerar uma elevação na temperatura da água, que vai virar vapor. Esse vapor vai passar por uma turbina e vai estar conectado a um gerador produzindo a corrente elétrica. Tudo bem, turminha? Bom, para esse sistema, né, a utilização dos reatores nucleares, claro, como tudo na vida, nós vamos ter vantagens e desvantagens. E aí, a nação, né, um determinado país, precisa fazer essa continha, né? Se as vantagens compensam para aquela nação, baseado também nos recursos energéticos que aquele local, que aquele país possui, está disponível para ele, então vai fazer essa conta, né? Vai fazer esse balanceamento. Se as vantagens vão compensar as desvantagens relacionadas ao uso da energia nuclear, certo? A tecnologia nuclear, no que se refere à construção de usina e à obtenção do combustível, é extremamente cara. Ponto. Então, já poderia destacar que é uma desvantagem. A tecnologia para o enriquecimento, para a construção da usina, porque é uma situação, é um equipamento, né, que pode gerar muitos problemas. Então, existem várias barreiras a serem construídas. Então, todo esse processo é um processo caro. Por outro lado, a quantidade de energia que se pode obter nos processos nucleares é excepcionalmente maior do que é obtida em combustões comuns. Então, essa segunda frase eu posso dizer que seria a vantagem. Então, a produção de energia é muito grande. Só que para você produzir, você vai ter um gasto financeiro enorme. Então, como eu falei, precisa fazer essa continha direitinha. Se compensa, né? Se as vantagens vão se sobrepor sobre as desvantagens. Olha só,
Quando 1 grama do urânio 235 sofre fissão, sofre a quebra, e aí vai liberar energia, ó, obtém-se 20 milhões de quilocalorias, certo? Enquanto 1 grama de petróleo, né, usando o mesmo parâmetro, fornece aproximadamente 11 quilocalorias. Ou então, 1 grama de etanol, aquele álcool combustível, 7 quilocalorias por grama. Então, a comparação com o urânio é desproporcional. É desproporcional. Quanto de energia pode ser obtido a partir de 1 grama de urânio? Em comparação, por exemplo, ao petróleo, ao etanol, esses valores são assim desproporcionais. 1 grama de carvão ele produz energia suficiente para manter acesa uma lâmpada de 200 watts durante 1 minuto. Agora, 1 grama de urânio produz energia para iluminar uma cidade de 500 mil habitantes durante 1 hora. Mais uma vez, é desproporcional quanto de energia podemos obter a partir dos fenômenos nucleares, certo? Agora, é um processo caro e requer cuidados extremos. Mais uma vez, precisamos fazer essa continha direito. Mais algumas vantagens, olha só, não libera gases estufa, porque não está havendo queima, como nas termoelétricas, certo? Então, nós não vamos ter problemas relacionados ao aquecimento global, devido à utilização dos reatores nucleares. A exigência de pequena área para a construção da usina, grande disponibilidade de combustível, pequeno risco no transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos, certo? E há uma independência com relação a fatores climáticos. Desvantagens, olha só, o lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados e por muito tempo. Mais cara quando comparada a outras formas. Risco de acidentes nucleares. Problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos. Porque, como eu falei, vai gerar um aumento na temperatura da água. E esse aumento da temperatura que vai gerar os gases que vai movimentar a turbina. Essa água quente não pode ser jogada diretamente nos rios, em lagos, porque vai mudar a temperatura do local, gerando um problema ambiental, certo? Aqui nesse gráfico, turminha, um pouquinho sobre a utilização da energia nuclear a nível de mundo. E nós temos aqui essa cor lilás, que quer dizer que 10,4% da energia, né, que nós utilizamos a nível de globo, né, a nível global, a nível de mundo, certo, corresponde à utilização das usinas nucleares, a energia nuclear. Então, de 100%, um pouquinho mais de 10% corresponde à energia nuclear. Então, é um número, né, ainda muito pequeno. Também eu trouxe mais uma informação. Então, nós temos em todo o mundo cerca de 450 reatores nucleares, ou seja, 450 usinas nucleares. Então, ainda é um valor muito pequeno, é um número ainda muito pequeno. Por isso que pouco da energia a nível de mundo vem, né, tem sua origem a partir das usinas nucleares. Um pouquinho da energia nuclear no Brasil. Sim, no Brasil nós temos a utilização de reatores nucleares, certo? Então, vários países decidiram, né, optar pela energia nuclear, dentre eles o Brasil. Só fazendo aqui rapidinho uma paradinha. A França, mais de 70%, 80% da energia nuclear da França, desculpa, 80% da energia elétrica, né, da energia, ela tem sua fonte, sua origem nos reatores nucleares presentes na França. O Brasil também adotou essa tecnologia. Então, essa opção torna-se ainda mais atraente quando consideramos que o Brasil possui, olha só, a sexta maior reserva de urânio no mundo. Então, aqui no Brasil nós temos uma quantidade muito grande de urânio. Mas lembrando, esse urânio é o urânio
238, certo? Esse urânio 238, ele não presta, ele não pode ser utilizado para os reatores nucleares, certo? E nem também para as bombas atômicas. É preciso passar por um processo de enriquecimento, certo? Mas nós vamos enriquecer a partir de uma fonte inicial. E o Brasil, como está escrito, apresenta a sexta maior reserva de urânio do mundo. Então, assegurando-nos, assim, a independência no suprimento desse combustível. Então, por exemplo, não é como o petróleo, que o Brasil ainda importa muito petróleo. Apesar de ter o pré-sal, né, a gente ainda importa, né, muito petróleo. Então, existe uma dependência com relação aos países produtores, certo? O que não acontece com relação ao urânio. Por quê? Porque o Brasil apresenta quantidades elevadas desse elemento. No Brasil, temos a usina de Angra dos Reis. Na verdade, é um complexo, é o Complexo Nuclear de Angra dos Reis, situado no estado do Rio de Janeiro. A escolha desse local como sede se deve à proximidade com grandes centros consumidores de energia do país. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. São cidades muito grandes que demandam valores muito grandes também de energia. Além disso, devido ao mecanismo de funcionamento dessas usinas, elas precisam se situar próximo a fontes hídricas, como rios, lagos ou mares. No caso aqui, o complexo de Angra está situado bem próximo ao mar. Então ali nós temos garantido uma fonte, porque a gente precisa de água para estar ali no reator nuclear. A gente precisa de água também para gerar o resfriamento desse processo. Esse reator e os tubos e os canais por onde os vapores d'água, após o aquecimento, vão passar, eles precisam ser resfriados, porque se não resfriar, vai gerar um acidente nuclear, como aconteceu com o reator de Chernobyl. Ali houve um superaquecimento, certo? Então a gente precisa de uma fonte de água, né, uma fonte hídrica, para gerar esse resfriamento contínuo, porque o processo nuclear ele não para, ele é contínuo, é um processo uma reação em cadeia, um processo sequencial. Temos dois reatores em funcionamento no complexo nuclear de Angra dos Reis, o reator de Angra 1 e o reator de Angra 2, né? Existe um terceiro sendo construído nesse complexo, né? Mas as obras ainda não se concluíram, apesar de ter iniciado em 2010. Esse complexo ele gera 3% da energia elétrica nacional. Também é um valor ainda muito pequeno, porque são reatores também pequenos, certo? Mas existem projetos de expansão, tanto em Angra quanto em outros locais. Então temos dois reatores em funcionamento no complexo nuclear de Angra dos Reis, o reator de Angra 1, o reator de Angra 2, certo? Correspondendo a esse percentual de 3%. Aqui na foto eu estou trazendo para vocês essas figuras, né? Esses reatores, o reator de Angra 1 e o reator de Angra 2. Essa fonte de energia ainda não é expressiva no Brasil, porque o país possui muitos recursos energéticos à nossa disposição, certo? Mas o Brasil, né, tem como objetivo, né, dominar essa tecnologia, a tecnologia de geração de energia a partir dos processos nucleares, em vista também da sua importância para a segurança nacional e para o futuro do país. Então, os planos de diversificação da matriz elétrica brasileira prevê a construção de 4 a 8 usinas em regiões como o Nordeste e no Sudeste do Brasil até o ano de 2030. Então, o Brasil tem como objetivo aumentar a quantidade dos reatores nucleares. E mais uma vez, turminha, é uma tecnologia muito cara, mas a partir do momento que a gente possui, isso vai gerar um know-how muito grande para o país, para os cientistas que compõem
a nação brasileira. Então, por isso, há também esse objetivo de expandir a construção de novos reatores nucleares no nosso país. Turminha, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Forte abraço, até a próxima. Valeu!